porque ele cura no sábado. Pilatos disse: por um bom trabalho, eles desejam matá-lo? E eles disseram: sim. Capítulo 3. E Pilatos, cheio de indignação, saiu do tribunal e disse-lhes: eu chamo o sol para testemunhar que não encontro nenhuma falha neste homem. Os judeus responderam e disseram ao governador: se este homem não fosse um malfeitor, não o teríamos entregue a ti. E Pilatos disse: tomai-o e julgai-o conforme a tua lei. Os judeus disseram a Pilatos: não é lícito matar alguém. Pilatos perguntou: teu Deus te proibiu de matar, e tu queres que eu peque? Pilatos entrou novamente na sala de julgamento, chamou Jesus à parte e disse-lhe: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu e disse a Pilatos: dizes isso de ti mesmo, ou disseram outros de mim? Pilatos respondeu a Jesus: eu não sou judeu. Tua própria nação, e os principais sacerdotes que te entregaram a mim, o que fizeste? Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo, pois se meu reino fosse deste mundo, meus servos teriam se esforçado, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora, este não é meu reino. Pilatos disse-lhe: então tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Por essa causa eu nasci e vim, para que todo aquele que é da verdade ouça minha voz. Pilatos disse-lhe: o que é a verdade? Disse-lhe Jesus: a verdade é do céu. Pilatos disse: não há verdade sobre a terra? Jesus disse a Pilatos: não vês que os que falam a verdade são julgados por aqueles que têm autoridade na terra? Capítulo 4. E Pilatos deixou Jesus na sala de julgamento, saiu aos judeus e disse-lhes: não acho nele falta alguma. Os judeus lhe disseram: este homem disse: sou capaz de destruir este templo, e em 3 dias reedificá-lo. Pilatos disse: que templo? Os judeus disseram: aquele que Salomão edificou em 46 anos, mas este homem disse que o destruirá e o reedificará em 3 dias. Pilatos disse-lhes: eu sou inocente do sangue deste homem justo, cuidai dele. Os judeus disseram: seu sangue esteja sobre nós e sobre nossos filhos. Pilatos chamou os anciãos, os sacerdotes, os levitas, e disse-lhes secretamente: não façam isso, pois não há nada digno de morte, do qual o tenham acusado, pois sua acusação é relativa à cura e profanação do sábado. Os anciãos, os sacerdotes e os levitas disseram: se alguém blasfema contra César, ele é digno de morte ou não? Pilatos disse: sim, é digno de morte. Os judeus então disseram a Pilatos: se um homem é digno de morte, por blasfemar contra César, quanto mais este que blasfema contra Deus. Então o governador ordenou que todos os judeus saíssem da sala de julgamento, e chamou Jesus e disse-lhe: o que devo fazer contigo? Disse Jesus a Pilatos: faça como te foi dado. Pilatos disse: como foi dado? Jesus disse: Moisés e os profetas predisseram a respeito da minha morte e ressurreição. Agora os judeus perguntaram furtivamente e ouviram, e disseram a Pilatos: o que você precisa? Ouvir mais esta blasfêmia? Pilatos disse aos judeus: se esta palavra é de blasfêmia, o tomem por sua blasfêmia, e o levem para sua sinagoga e o julguem de acordo com a sua lei. Os judeus disseram a Pilatos: está contido em nossa lei, que se um homem pecar contra um homem, ele é digno de receber 40 chicotadas e açoites, exceto um. Mas aquele que blasfemar contra Deus, deve ser apedrejado. Disse-lhes Pilatos: o tomem e vinguem-se dele da maneira que quiserem. Os judeus disseram a Pilatos: queremos que ele seja crucificado. Pilatos disse: ele não merece ser crucificado. Enquanto o governador olhava em volta, a multidão de judeus que ali estavam, viu muitos judeus chorando, e disse: nem toda a multidão deseja que ele seja morto. O ancião dos judeus disse: para este fim, é que vem toda a multidão de nós para cá, para que ele seja morto. Pilatos disse aos judeus: por que ele deve morrer? Os judeus disseram: porque ele se autoproclamou Filho de Deus e Rei. Capítulo 5. Mas um certo homem, chamado Nicodemos, judeu, veio e se pôs diante do governador e disse: peço-te, ó bom e piedoso Senhor, me permita falar algumas palavras. Pilatos disse: diga. Nicodemos disse: eu disse aos anciãos, sacerdotes, aos levitas e a toda a multidão de judeus na sinagoga: por que contendeis com este homem? Este homem fez muitos e maravilhosos sinais, que nenhum homem fez, nem fará.
o deixem em paz e não lancem nenhum mal contra ele. Pois se os sinais que ele fez são de Deus, irão permanecer. Mas se foi de homens, eles vão dar em nada. Pois em verdade Moisés, quando foi enviado por Deus ao Egito, fez muitos sinais, que Deus lhe ordenou que fizesse diante de Faraó, rei do Egito. E havia alguns homens servos de Faraó, chamados Janes e Jambres, que também fizeram alguns sinais como os que Moisés havia feito, e os egípcios os consideraram deuses, Janes e Jambres, e considerando que os sinais que eles fizeram não eram de Deus, eles pereceram, e também aqueles que creram neles. E agora deixem este homem ir, pois ele não é digno de morte. Os judeus disseram a Nicodemos: Tu te tornaste discípulo dele e falas por ele. Nicodemos disse-lhes: O governador também se tornou seu discípulo, e falou em seu nome? César não o designou para essa dignidade? Os judeus estavam furiosos, e rangiam os dentes contra Nicodemos. Pilatos disse-lhes: Por que rangem os dentes contra ele? Foi porque ouvistes a verdade. Os judeus disseram a Nicodemos: Tu podes receber a sua verdade e a sua porção. Nicodemos disse: Amém, amém, que eu a receba como dissestes. Capítulo 6. Ora, um dos judeus se aproximou e rogou ao governador que ele falasse uma palavra. O governador disse: Se você disser alguma coisa, continue. E o judeu disse: 38 anos eu estava deitado em uma cama sofrendo dores, e na vinda de Jesus muitos que estavam possuídos e deitados com diversas doenças foram curados por ele, e certos jovens, seus fiéis, tiveram pena de mim e me carregaram com minha cama e me trouxeram até ele. E quando Jesus me viu, teve compaixão e disse-me uma palavra: Levanta da tua cama e anda. E eu peguei minha cama e caminhei. Os judeus dizem a Pilatos: Pergunte a ele, em que dia foi ele curado? Aquele que foi curado disse: No sábado. Os judeus disseram: Não te informamos que no sábado, ele cura e expulsa demônios? E outro judeu aproximou-se e disse: Eu nasci cego, ouvia palavras, mas não via o rosto de ninguém. E quando Jesus passou, clamei com grande voz: Tende piedade de mim, ó filho de Davi. E ele teve pena de mim, colocou as mãos nos meus olhos e eu recebi a visão, imediatamente. E outro judeu se aproximou e disse: Fiquei curvado, e ele me endireitou com uma só palavra. E outro disse: Eu era leproso, e ele me curou com uma só palavra. Capítulo 7. Uma certa mulher chamada Verônica, gritando de longe, disse: Eu tive um problema de sangue, e toquei a barra de sua roupa, fui curada, e o fluxo do meu sangue já durava 12 anos. Os judeus disseram: Temos uma lei, que diz que uma mulher não deve prestar depoimento. Capítulo 8. E ainda alguns outros, uma multidão de homens e mulheres, gritaram, dizendo: Este homem é um profeta, e os demônios estão sujeitos a ele. Pilatos disse aos que disseram: Os demônios estão sujeitos a ele, porque seus professores também não estavam sujeitos a ele. Disseram a Pilatos: Não sabemos. E outros também disseram: Ele levantou Lázaro, para fora de sua tumba, ele já estava morto há 4 dias. O governador ficou com medo e disse a toda a multidão de judeus: Por que querem derramar sangue inocente? Capítulo 9. E chamou-lhe Nicodemos e os 12 homens que disseram que ele não havia nascido em fornicação, e disse-lhes: O que devo fazer? Pois se aumenta a revolta entre o povo? Eles lhe disseram: Não sabemos, que eles cuidem disso. Mais uma vez, Pilatos chamou por toda a multidão de judeus e disse: Sabeis que tendes o costume que, na festa dos pães asmos, eu vos solte um prisioneiro. Agora eu tenho aqui um prisioneiro, sob condenação na prisão, ele é um assassino de nome, Barrabás, e também este Jesus que está diante de vocês, em quem não encontro nenhuma falha. Digam, a quem quereis que eu solte? E eles gritaram: Barrabás! Barrabás! Pilatos disse: O que devo fazer então com Jesus, que é chamado Cristo? Os judeus gritaram: Seja crucificado! Seja crucificado! E alguns dos judeus responderam: Não és amigo de César, se deixares este homem ir, porque ele se chama Filho de Deus e Rei. Portanto tu o terás como rei, e não a César. E Pilatos se indignou, e disse aos judeus: Sua nação é sempre turbulenta e vocês se rebelam contra os seus benfeitores. Os judeus disseram: Contra que benfeitores? Pilatos disse: Conforme ouvi dizer, o teu Deus te tirou do Egito da escravidão dura,